Fala pessoal, bem-vindos ao Universo do Biosfera, o seu podcast do campo, das energias renováveis, da inovação, da sustentabilidade. Por aqui, por esse universo aqui, a gente fala um pouquinho também de política, de turismo e por aí vai. Deixa eu dar meu bom dia, boa tarde, boa noite para Mavi, Maria Vitória Anselmo. Tudo bem, Mavi? Tudo ótimo, Ricardo. Melhor agora no Biosfera. No Biosfera é sempre melhor. É show, né? Eu adoro esse programa. Mavi, hoje nós vamos falar com o deputado estadual Rubens Vieira. Sim. Vamos tratar aqui de vários assuntos. O deputado conhece de roça, o deputado conhece um pouquinho de carro elétrico, de energia renovável, mas tem uma carreira e é um legítimo representante ali do município de Cocal e por aí vai, de Cocal para o mundo, do mundo para Cocal. Você conhece Cocal? Não conheço Cocal, só fui até Demerval Lobão. É. Oh, mas quem sabe? Você sabia que lá tem uma barragem enorme? Você lembra? Sim, a barragem de algodão. Já você lembra que ela teve aquele rompimento lá no passado, infelizmente, mas que ela agora está retomando, né? Obras estão sendo feitas, é um mundo de barragem importante de lá. Você não foi lá ainda, né? Vou ter que lhe levar lá. Vamos lá. Porque estão fazendo uma obra maravilhosa que também é fruto do trabalho do deputado Rubens Vieira. Então vamos conversar logo com o deputado aqui, que está presente em nossos estúdios aqui da For Life. Deputado, seja bem-vindo ao Biosfera. O Biosfera é um programa que a gente exibe nas redes sociais que tem um público muito grande, mas é um público que não é só do Piauí, é um público que, quando a gente divulga no WhatsApp, no Instagram, ele vai para o mundo todo, né? O mundo todo assiste. Vamos falar um pouquinho do senhor, né? Da sua carreira, para as pessoas lhe conhecerem, e quem lhe conhece, para relembrar, né? Um pouquinho da sua história. Não pode perder a essência, né? Exatamente. Mas assim, primeiro agradecer, Ricardo, a você, a Mavi aqui pelo convite, dizer da minha alegria, da minha satisfação poder vir aqui nesse programa que hoje tem aí um carinho especial pelo público, não só do Piauí, mas também do Brasil e vai pelo mundo afora através das redes sociais, né? Que é o Biosfera Podcast. Eu costumo sempre dizer que as redes sociais, meio de comunicação, é a forma mais transparente de você levar o seu trabalho, a sua vida, né, para as pessoas lhe conhecerem um pouco mais. E a nossa história, né, Ricardo, ela vem uma história lá da essência, né, da simplicidade, da humildade. Eu nasci no interior de Cocal, né, quem não conhece Cocal, uma cidade, a 18ª cidade do Piauí, uma cidade linda, maravilhosa, que eu tenho um carinho especial por ela. Nós temos uma população de aproximadamente 28.600 e poucos habitantes, e ela vem numa população crescente. E hoje é referência tanto Cocal como Cocal dos Alves, que são... Cocal dos Alves é emancipada de Cocal, mas também a gente considera como uma filha de Cocal. Hoje é referência no Piauí, no Brasil e no mundo em educação. Né? Nós temos uma das melhores educações hoje do Piauí, reconhecida. Só para você ter uma ideia, Cocal dos Alves, da metade das medalhas das Olimpíadas de Matemática que o Piauí ganhou, a metade foi Cocal dos Alves. Olha só. Né? Então, ela tem uma história muito grande na educação. E eu venho dessas cidades, né? E eu nasci na divisa dessas duas cidades. Né? Porque antes, Cocal dos Alves era Cocal. Há 20 e poucos anos atrás, emancipou de Cocal e criou-se a nova Cocal dos Alves. E eu nasci num povoado entre as duas cidades. Literalmente entre as duas cidades mesmo, que é o povoado Juazeiro. Né? Lá eu nasci numa casa simples, né? de interior. Meu pai, na época, não tinha uma condição financeira, né, tão grande e tinha que trabalhar, né, todo dia para dar o sustento, juntamente com minha mãe, dos filhos, dos 12 filhos. Né? Dos 12, infelizmente, a gente perdeu um, né? Ficou 11. Então, são 9 homens e 2 mulheres. Né? E essa família se expandiu, depois eu vou chegar lá, mas eu nasci nesse povoado que divide as duas cidades. E eu sou o 10º filho, né, do Valdemar Cardoso Vieira e da dona Dulculina Florência de Souza. Eles né? trabalhavam no campo? Trabalhavam no campo, de roça, e é meu orgulho, porque são minha origem, e foi quem me educou da maneira que eles podiam, né, naquela época, e eles conseguiram me educar. Mas não só eu, como também meus outros irmãos. E eles trabalharam muito. Só para você ter uma noção, aqui, Mavi e Ricardo e todos que nos assistem. Meu pai, ele trabalhava com o pai dele na roça, fazendo farinha, né? E essa farinha
ele tinha que vender, né? Ou trocar, porque naquela época ainda ele tinha que trocar. Ele botava num comboio de jumentos, Nossa. né? E seguia a pé, tangendo esse jumento com o pai dele, em sentido ao Ceará Viçosa, que é 60 quilômetros de Cocal. Num jacá, né? No jacá, naquele jacá botava em cima dos jumentos e saía tangendo esse jumento. Lá tem um povoado entre Cocal e Viçosa, chamado Padre Vieira. Viçosa é Ceará, né? Porque nós fazemos sistema com o Ceará lá. E esse povoado se originou também aonde dava água para os animais. Você andava 30 quilômetros para os animais para dar água, mais 30 para chegar em Viçosa. E ele levava esse comboio de jumento com jacá, com farinha, e trocava por rapadura. Porque Viçosa fazia e faz ainda muita rapadura. E essas rapaduras vinham para Cocal e ele vender as rapaduras no Cocal junto com o pai dele para poder tirar o sustento da família. Então ele começou aí, a história dele é muito bonita, a história de vida, ele conta essa história, conta pra gente, né? De muita luta, sofreu muito. E minha mãe cuidava dos outros filhos, ficava em casa, dona de casa, né? Cuidando e ele trabalhando nessa questão da farinha. Então ele produzia ali a mandioca, fazia ali todo aquele trabalho de manufaturar a mandioca, que era fazer a farinha, e a partir dali ele ensacava, botava no jacá e ia para Viçosa, como eu acabei de falar. E também fazia ali a questão das roças, né? O milho, o feijão e tudo. Meu pai sempre foi muito lutador, muito trabalhador, e hoje ele tem 83 anos de idade, minha mãe tem 85, são juntos, casados ainda, lá moram só os dois nesse povoado, né? E assim, ó, a minha inspiração de vida são eles, de superação, de determinação, e eu comecei, minha origem foi dali. Aí comecei a estudar ali num colégio chamado José Felipe Vieira, ali no povoado do Juazeiro, até o 3º ano, porque naquela época no interior só tinha até o 3º ano, né? Não é tão distante, né? Mas é porque, né? Não é tão distante, mas pertinho, pertinho, desse. mas lá só tinha até o 3º ano, né? A educação ainda era muito precária, isso em 90 e pouco, né? E eu estudava lá, quando eu terminei o 3º ano, eu tive que ir para a cidade, para Cocal, que fica a 10 quilômetros do povoado Juazeiro. E lá meu pai tinha uma casa, comprou uma casa, botou os irmãos lá. Uns trabalhava no comércio, estudava à noite, e outros, no meu caso, eu estudava durante a manhã. E minha irmã mais velha que cuidava da gente lá, né? Para questão de alimentação, era uma segunda mãe, né? Que é a Maria, que eu tenho 2 irmãs mulheres, a Maria e a Ivonete. E a Maria, ela cuidava da gente, era quem cuidava no momento que a mamãe não estava. E a gente começou a estudar lá. E eu estudei lá o ensino fundamental, estudei o ensino médio, né? Que era o magistério, não o pedagógico, era o magistério. No magistério naquela época, né? Não tinha o científico só tinha em Parnaíba ou aqui em Teresina. Cidade pequena não tinha, era o magistério. Então você tinha que se formar em professor, ou gostando ou não. Mas eu acabei ali criando aquela identidade de gostar da sala de aula, de dar aula, né? E eu me formei em pedagogia e acabei indo lecionar. Lecionei ainda por um certo tempo. Depois eu voltei para o papai começou a colocar uns pequenos comércios para os filhos, né? A gente se identificou também com o comércio, que meus irmãos, os mais velhos, tinham um comérciozinho, uma quitanda naquela época. Começou a crescer lá na cidade, a cidade também estava se expandindo, ainda a cidade era pequena, e começou a se expandir, ele começou a colocar, estudava, mas também tinha um comércio para cuidar. E aí eu fui comerciante, o papai botou o primeiro frigorífico, né, de Cocal, quem botou foi meu pai, e eu é quem tomava de conta, né? Eu era marchante, na realidade. Marchante, mexia com matarru, não matava o boi, mas vendia carne lá, né? E para a população, porque lá só vendia no mercado ou nesse frigorífico que a gente tinha, né? Que era lá bem no centro da cidade. De madrugadinha. Né? Lá tinha que acordar 4 horas da manhã, tu imagina, Mavi? Então era acordar cedo, porque a carne chegava cedo lá no frigorífico e você tinha que abrir as portas cedo e ali atender a freguesia. E eu me identifiquei muito com aquilo ali, eu passei acho que uns 4, 5 anos, né, ali no comércio e me identifiquei também com o comércio e eu sempre tive muita vontade de crescer na vida, nunca parei, assim, nunca me acomodei com o que eu tinha. Eu sempre queria prosperar mais, queria crescer mais. Aí, a partir daí,
Fiquei uma vida de 4 anos no comércio. Entra meu irmão, que é prefeito, que foi prefeito em Cocal dos Alves, dessa cidade que eu disse que a gente emancipou, que é o Osmar. Ele entrou para vereador, foi vereador 2 vezes, lá, o mais votado na época, em Cocal. E aí ele saiu para ser vice-prefeito, né, do candidato a prefeito Sim. na época. E aí ele procurou os outros irmãos, eu tinha 19 anos de idade. Olha só. Né? Entrei na política com 19 anos. Aí ele te puxou. Aí ele disse, não, quem tem que ser você. E eu disse, rapaz, eu não me identifico com política. Aí essa daí mesmo, eu dizia que eu não me identificava, não. Aí eu não me Nunca identifico. tinha passado pela cabeça. Nunca tinha passado pela cabeça política. Eu nem gostava de política. Né? Eu achava aquilo ali sei lá, um Muito negócio diferente de diferente você. da realidade, porque eu via muito aqueles atritos, Sim. né? Entre ali os candidatos daquela época. Eu acho que, assim, não, eu não sou de atrito, não sou de confusão, não sou de briga. E acabei, disse, não quero, não vou entrar e tal. Ele disse, não, mas bora que eu te ajudo. Né? Eu vou para ser candidato a vice, vou te botar, eu vou te eleger. Tá bom, né? Aceitei o desafio. Abandonei o comércio naquela época, botei para outro irmão, porque eu tenho 11, né? Aí, É bom que fica tudo em família, Não é né? que eles vão passando problema. Eles vão passando problema por Aí eu botamos outro irmão, aí entrei na política. Aí, naquela época, você tinha que fazer as visitas, né? Aí você imagina, 19 anos de idade, né? Você chegar morrendo de vergonha, chegar na casa das pessoas, entrar na casa em casa, para tu pedir um voto. Ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Aí, além de não conhecer, eu era muito tímido, né? Tinha saído do interior mesmo, aquele negócio, mas eu era muito tímido, cidade pequena e tal. Então, eu comecei, a primeira semana eu fui fazer uma visita, sem ele. Aí ele botou umas pessoas que eram amigo dele lá, que já era a liderança dele, para ir comigo. Quando terminou essas visitas, eu cheguei em casa e disse, quero mais não. Eu quero vender minha carne de novo. Eu quero voltar pro Frigo de novo, porque para pedir voto não dá para mim, não. Rapaz, isso não condiz, não dá comigo e tal. E eles, cara, deixa de ser ansioso, deixa de ser... Calma que nós vamos lá. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Aí ele foi, não, agora eu vou andar contigo. Né? Aí ele começou a andar comigo, né? Que é o Osmar. E aí eu comecei a fazer as visitas com ele era mais conhecido, e observava ele falar também. Acabei começando a gostar. E aí fui para a campanha. Né? Cheguei, era o vereador mais novo, né? E aí quando a gente foi para a campanha, tanto ele ganhou para vice-prefeito, Ricardo, como eu ganhei para vereador. Eu fui o vereador mais votado, o mais novo e o mais votado. Olha que legal. Né? E aí fiquei com aquele sentimento de gratidão e tal. Eu disse, eu não quero ser mais um vereador só. Eu quero fazer a diferença. Né? Aí eu tenho uma tradição lá em Cocal, que você já acompanhou de perto, eu não fecho a porta da minha casa para ninguém. A porta é aberta. Quem chega lá na minha mesa come, tanto faz ser branco, preto, pobre, não tem essa... Lá não, o que eu comer, todo mundo come, a porta da casa é aberta, recebo todo mundo, não tem... Mesa lá do almoço é grande, Mavi. grande. Vamos, sei lá, com ele lá, é um movimento. Mas realmente é desse jeito. Então, assim, eu já venho com essa tradição desde de vereador, eu sempre fui dessa forma, né? E a casa aberta, porque eu tinha um sentimento de gratidão, que eu acho que é mais importante na pessoa, né? Certeza. Porque eu vinha lá de baixo, vinha lá da simplicidade, da humildade, as pessoas me recebiam tão bem na sua casa, me tratavam bem. Se eles estavam tomando café, eles ofereciam o café. Se eles estavam comendo feijão, eles me ofereciam o feijão. Se eles estavam comendo a galinha, eles me ofereciam a galinha. Então, eles me tratavam tudo, assim, bem. Eu ia tratar diferente na minha casa? Não ia. A gratidão, ela é importante, né? Então, eu comecei a trabalhar, fazer as minhas ações como vereador, e aí fui para o segundo mandato, novamente. Meu irmão foi novamente como vice. No segundo mandato, eu fui o vereador mais votado de novo. Olha que coisa boa. Fui o mais votado na história, 2 vezes consecutivo. Aí assumi a presidência da Câmara. A Câmara de Cocal, naquela época, foi em 2005, Mavi. 2005, Ricardo. A Câmara era desse tamanho aqui, desse estúdio. Aí tinha uma mesa de vereador da oposição do lado, situação do outro, e a mesa da presidência do outro. Aí eu ficava lá, né? E quando
havia uma discussão mais ferrenha, né? Porque naquela época tinha confusão mesmo. Os vereadores eram mais ferrenhos, brigavam. Quem era oposição fazia um trabalho mesmo duro. Quem era situação fazia o trabalho de defesa. Quando eu me espantava, estava lá querendo o vereador um bater no outro. Ele só jogava a mesa assim, né? E o pau quebrava dentro da Câmara Municipal e o presidente, acaba a sessão, acaba agora porque não dá mais para continuar a sessão desse jeito. Então, a Câmara era desse jeito aí, era uma polêmica em cima da outra na Câmara Municipal. E eu disse, rapaz, eu vou aproveitar como a Câmara, você não tem um auditório, você não tem gabinetes, né, para receber o povo e meus vereadores ter ali seu espaço mais privativo, né, eu vou construir uma Câmara Municipal só com o DO10 que eu recebo do repasse mensal. As pessoas não conseguem, passou não sei quantos presidentes não faz, eu vou fazer. Em 1 ano e 6 meses de presidente, eu inaugurei o prédio mais bonito, um dos prédios mais bonitos que você viu lá da Câmara Municipal, feito só com o DO10 que eu recebia da Câmara Municipal. A partir daí, eu criei uma projeção. As pessoas disseram, esse menino aí tem futuro. Como é que ele só como presidente da Câmara, só como vereador, consegue fazer isso? E imagine ele numa prefeitura. Exato. Né? Começou a pensar em passos uma mais coisa puxando a outra. Uma coisa puxando a outra, né? Então, aí vem a história de prefeito. Eu não sei se o tempo vai dar aqui para me contar. Vamos acelerando. Aí foi vereador, presidente da Câmara, aí foi para prefeito. Aí o que acontece? Na época, meu irmão tinha um compromisso com o atual prefeito dele ser o sucessor dele. Né? Só que esse compromisso não foi cumprido na época. Quando não cumpriu, a gente rompeu. Rachou, né? Rompemos aqui. Você não cumpriu o compromisso, então vamos romper aqui e vamos tentar unir com a oposição para que a gente possa formar um candidato da oposição, a gente ser candidato da oposição e disputar com o candidato que a gente rompeu, que era o candidato apoiado pelo prefeito na época. Aí o que acontece? Chegamos na oposição, tinha 2 candidatos de oposição. Né? Nenhum dos 2 na época queria ceder. Né? Acontece, né? Queria ceder. Então, acabou saindo 3 candidatos da oposição e 1 da situação. E a gente saiu e fomos seguir uma carreira sólida de uma candidatura que a gente nunca tinha feito de majoritário, que era de candidatura de prefeito. E na época a gente não conseguiu montar um time. Todo time que a gente montava, o candidato a prefeito da situação conseguia puxar para eles. Eu não vou dizer aqui os termos no podcast, né? Conseguia puxar para ele. Quando eu me espantei, eu lembro como hoje, né? Meu irmão disse, não, Rubens, quem tem que ser o candidato é tu. Eu não vou ser candidato porque eu estava como vice 2 vezes e você estava na ativa, tem uma história como aí o presidente da Câmara, então o candidato é você. Ele disse, rapaz, tem que ser eu, você, candidato. E aí a gente tentou montar um grupo. Quem disse que a gente conseguiu montar um grupo? Todo grupo que a gente montava, quando se espantava, estava lá com o prefeito. É difícil, né? Eu sei como é. E aí... Política no interior. Exatamente. Então, aí até o candidato a vice nosso, na época, eu fui dormir com o pré-candidato a vice e acordei sem ele, porque eu já tinha puxado. Já tinha puxado lá para a situação. Eu sei que mesmo assim, nós, rapaz, pô, vamos enfrentar, né? Com a cara e a coragem mesmo aqui, e seja o que Deus quiser. E eu fui muito determinado na minha vida, meus irmãos. Botou a cara, né, botei uma cara, senão vamos, né? Aí botei outro irmão meu para ser o vice. Porque era a única certeza. É a única certeza que ele não ia sair. Essa história que é um puxando o outro. Aí botei outro irmão para ser vice e botei o que era vice para ser candidato a vereador. Aí só tinha mais 2 lá, nomezinho pequeno. Ele disse, não, vamos aqui. 3 candidatos a vereador. Eu e meu irmão como vice. Aliás, meu irmão como vice e eu como candidato a prefeito. E fomos para a luta. Fizemos uma pesquisa assim que a gente lançou a candidatura. Né? É porque eu estou abreviando ainda, tem umas histórias mais escabrosas no meio que eu não quero contar aqui, né? Deixa para lá. Então, assim, o que acontece? Aí fomos para a luta. Né? E aí a gente recebeu uma pesquisa, assim, uns 20 dias depois de tinha lançado. Nós éramos o último. Último lugar nas pesquisas. Último lugar na pesquisa. Aí bateu uma tristeza e tudo. Disse, rapaz,
será que a gente vai passar vergonha nesse negócio, né? Ele disse, não, mas vamos para frente. Meu irmão, o outro incentivava, o outro aqui estimulava. Quando um estava triste, o outro incentivava. Então, era aquele negócio Um empurrando o outro. exatamente, dos mosquiteiros, né? Um por todo e todos por um, por né? um. Tava naquele dilema. E aí a gente foi para a luta, começamos a fazer aquela casa por casa, as pessoas começaram a simpatizar e tudo. Eu era o candidato também mais novo na época. E aí, quando fizemos outra pesquisa no final de agosto, porque naquele tempo a convenção era 90 dias antes, porque era em junho, Sim. e a eleição também era em outubro, Em mas outubro. tinha aquele prazo de 6 meses, você tinha aí um tempo, não, 6 não, 90 dias, que era um tempo aí que realmente era razoável. E aí o que acontece? A gente foi, quando foi em agosto, final de agosto, fizemos uma pesquisa, o Muston já era o segundo. Aí empolgou. Animou. Disse, agora vamos para cima, vamos ganhar a eleição, né? Vamos ganhar a eleição e tal. Aí começamos aqui, brigando e tudo. Quando abriu as urnas, eu perdi, na época, por poucos votos. Fui o segundo, né? Mas eu perdi a eleição com o sentimento de vitória. Sim. Por quê? Porque eu não elegi nenhum vereador, porque não deu para eleger, perdemos para prefeito, mas conseguimos superar os outros 2 candidatos da oposição e saímos em segundo numa briga com a situação. Mesmo assim, eu não baixei as trincheiras. Oposição, segui, 4 anos fazendo a oposição, Mavi. Ricardo, quando foi na eleição seguinte, ganhei a eleição com 3.654 votos de maioria. Foi a maior votação da história? Ainda teve, aí eu fui para uma reeleição. Sim. Né? Uma reeleição. A Arrecácia Armando, trabalhei muito pelo município e tal. O prefeito mais novo da história também. E aí, o mais votado até hoje na história de Cocal foi para uma reeleição. Numa reeleição, ganhei, aumentei a maioria para 4.045 votos de maioria. Maioria monstruosa lá. E a gente conseguiu fazer um trabalho, sair da prefeitura com aprovação de 92% de gestão. Elegi o sucessor na época lá e disse, não, agora fiz meu papel, não quero mais política, eu vou agora descansar, porque eu tinha trabalhado muito e tal. Ele disse, agora eu vou cuidar da minha vida, né? Tal. Aí lá veio o Wellington Dias naquela época, né? O Wellington, daquele jeito dele, convincente, humilde e tal. Venha ser deputado. Ele disse, não, você não vai parar não, nem vai pensar. Você vai ser candidato a deputado. Eu disse, eu, candidato? Você é longe de mim, né? Por quê? Porque eu era um ex-prefeito do interior, não tenho família tradicional política, não tenho um... Tem né? a questão não do tem recurso, aquele né? recurso, né? Aquele padrinho político, né? Que muitas vezes você precisa para poder furar uma barreira, aliás, uma bolha, que é ser deputado estadual, que não é fácil. E aí eu peguei e disse, não, eu quero não. Disse, não, vou lhe dar aqui um cargo do coordenador do próprio Piauí aqui na planície, que são 11 municípios, e você vai começar a fazer um trabalho. Depois você me diz, né? Não, vamos lá. Aí comecei a fazer um trabalho, aí comecei a gostar de novo, né? De andar nos municípios, conhecer as pessoas, poder levar ações para os municípios. Aí disse, e agora? Disse, não, bora, vamos enfrentar. Tô né? aqui. Tô aqui, né? Aí ele foi e disse, pois você vai ser candidato pelo PT. Ele disse, PT é o time mais forte que tem. Aí eu disse, não, mas quando você vai para uma luta, você não tem que ter medo dos adversários, você tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Né? Aí fui para a luta e realmente consegui ser deputado estadual, pela primeira vez candidato, pela primeira vez eleito. Furei uma bolha, que não é fácil, né? De uma pessoa humilde, lá do interior, né? Que vem de muita luta, de muita superação, a chegar a um mandato de deputado estadual pelo Piauí. Fui o 28º mais votado. E aí hoje eu sou... Isso foi em que ano, deputado? Isso aí foi em 2022. 2022. Né? Aí vai para a reeleição agora, né? Agora nós vamos para a reeleição, né? Agora eu já posso dizer que eu conheço mais um pouco como é ser deputado estadual. Então, e nós temos várias ações, e isso facilita, Ricardo, ali dentro da Assembleia, e também no meu trabalho do dia a dia, quando eu converso com as lideranças, e um deputado estadual ele conversa muito com o prefeito, com os vereadores, com liderança, com a população também, em geral. Mas para mim se torna mais fácil porque eu consegui superar todos os degraus chamado vereador, prefeito. Já conhece, né? Exatamente. Então, você conhece ali a realidade dos municípios. Hoje eu sei, numa cidade, o que é que precisa num bairro, o que é que precisa numa comunidade. É uma estrada, é um sistema de abastecimento d'água, é uma unidade básica de saúde, é um ginásio poliesportivo, é um asfalto, é um calçamento,
né? Então, você já passou por aquelas etapas e conhece a realidade dos municípios. Isso se torna mais fácil para mim fazer um trabalho ali dentro da Assembleia Legislativa e poder também correr atrás das ações para levar até os municípios que a gente representa. E por falar em ações, como deputado, o senhor criou uma bandeira desde o rompimento da barragem de algodões, né? Que eu andei lá em Cocal e muitos dos seus assessores, suas lideranças me disseram assim, olha, isso aqui é uma luta do deputado que quer uma nova barragem aqui, uma nova algodões, porque tudo gira, a economia, tem toda uma economia que gira em torno disso. E o senhor fez disso, dessa nova barragem, uma bandeira de luta, né? Pois é, a barragem de algodões, ela tem uma história, né? Todo mundo já conhece a história dela, ela rompeu em 2009. Infelizmente, a gente perdeu famílias, pessoas, vidas, né? No rompimento dessa barragem. Eu não era prefeito ainda nesse período, né? 2009, mas chegou ainda a falecer mais ou menos 11 pessoas lá no município. Ela rompeu à tarde, ainda bem, menos mal, porque se ela tivesse rompido à noite, né, meia-noite, de madrugada, tinha sido pior, tinha pegado todo mundo. Mas deixou uma sequela muito grande. Qual a sequela? Deixou aproximadamente 2.000 famílias desabrigadas. Né? Terrível. As casas destruído tudo ali o patrimônio, a vida que aquelas pessoas construíram. Então, a gente conseguiu muito, através de nossas ações também com o governador na época, o Wellington Dias, a gente conseguiu lá implantar as agrovilas, foram refeitas a questão das casas novamente, a questão da indenização também das pessoas, né? Foram pagos também ainda no mandato do Wellington Dias, mas faltavam ali a questão da reconstrução da barragem de algodões, né? Porque ali era o sustento de muita gente, né? Ali muitas pessoas tinham suas hortas ali na Ribeirinhas, tinha seus criatórios de peixe, tinham balneários que também servia de ponto de encontro, de lazer das pessoas, de renda também, porque ali você vendia o peixe, vendia a bebida, a comida, tudo ali, e as pessoas iam nesse final de semana, para esses finais de semana, nesses balneários que tinha. Então, ali era o sustento, fora que a questão dos animais, porque o rio se tornou perene, porque a barragem sempre abastecia o rio para não deixar o rio secar. E com esse rompimento a gente perdeu muito, perdeu tanto na questão de vidas, que isso é irrecuperáveis, a questão da renda, da sustentabilidade das casas, e a gente não poderia deixar aquilo ali também ficar do jeito que está. Abastecimento da cidade e tudo isso aí. E aí a gente criou uma bandeira. Foi no período que eu fui prefeito em 2013 a 2020, a gente criou essa bandeira da reconstrução da barragem de algodões. E através da nosso pedido, das nossas ações, junto com o governador Wellington na época, o Wellington era o governador na época, a gente conseguiu elaborar um projeto novo de uma nova barragem de algodões. Só que quando a gente viu esse projeto, que foi mais ou menos em 2015, ele custava ali em 2015, 2016, em torno de 120 milhões de reais. Mas já estava ali já licitado e já tinha iniciado através do canteiro de obras. Mas aí estava naquela polêmica ainda, que era naquela questão do impeachment da presidente Dilma. Aí entrou o Bolsonaro e acabou isso não indo para frente. E aí, mas era um sonho sempre do ministro Wellington Dias, do governador Rafael, do próprio senador Marcelo Castro, que a gente conseguisse a liberação daquele dinheiro. Então, foi refeito novamente um projeto, a gente colocou novamente em licitação, mas já com orçamento garantido aqui do governo Lula, a gente conseguiu incluir ela no novo PAC, porque isso dá uma segurança maior, e ela foi licitada e, graças a Deus, iniciou agora em novembro do ano passado, depois de muito esforço, muita luta nossa. Então, tá daquela forma que você foi lá, a gente teve lá já o serviço bem adiantado das máquinas, das caçambas. Eu creio que em 2 anos e meio, 3 anos no máximo, nós estamos lá inaugurando uma das barragens que vai ficar toda agora de concreto, compactada, né, com mais segurança, uma barragem bem maior e que vai ter ali uma grande riqueza para a região. Né? Nós já estamos trabalhando ali a pedido do ministro Wellington Dias também, fazer as pequenas barragens, né, para que possa, ao longo do leito do rio Pirangi, as pessoas tenham possibilidade também de fazer ali o criatório de peixe, né, poder irrigar água para alguma horta, esse estilo. Adutoras também. Inclusive adutoras, a gente está tentando levar água por gravidade, tanto para Cocal como para Cocal dos Alves, que é ali as 2 cidades vizinhas.
São quantas famílias, deputado? Tem como mensurar, assim, que dependem Ali da Dessa barragem, região, né? É muita gente. é né? muita. Eu faço um cálculo hoje em torno de 10 mil famílias, né? Porque você não vai ali só beneficiar Cocal. Você vai beneficiar também Bom Princípio, que pega uma parte, também Buriti, que pega outra parte. Então, isso ali acaba beneficiando várias famílias de municípios diferentes. E ali a fonte de renda principal, o que é piscicultura? Piscicultura, aí vem a plantação de Agricultura. plantação de milho, feijão, né? A São farinha, né? fortes, né? Exatamente, é o que mais se produz. Mas nós temos a economia do município forte, né? Hum. O comércio é muito pujante no município de Cocal, né? Então, porque criou-se um polo. E quando eu fui prefeito em Cocal, em 2013 a 2020, a gente conseguiu transformar o Cocal num polo. Por quê? Porque Cocal, antes de eu ser prefeito, só tinha uma ligação asfáltica. E a gente conseguiu deixar hoje com 5 ligações asfálticas. Então, todos aqueles municípios circunvizinhos do Cocal hoje estão todos interligados por malha asfáltica. Então, isso ajudou muito a melhorar a economia e o desenvolvimento do município. Quando a gente conversou lá, o senhor falava também da questão do turismo, né? De repente, um balneário por ali também é um projeto, né? É um projeto, mas o balneário já vem aclopado, aclopado já no projeto da barragem. Da barragem, né? É um então, espaço para comerciantes. Exatamente, também. É um espaço para banho, para comércio, pequenas vendas que vai ter nesse balneário. Ou seja, a barragem ela vai incentivar tudo, né? A produção agrícola, a produção da piscicultura, a produção da própria pecuária que tem lá, como também o lazer. O né? lazer, exatamente. E fica um banho, né, perene, que as pessoas podem, todo final de semana, o ano todo. E lá nós temos já umas cachoeiras bonitas, que a Cachoeira do Engenho. São 3 cachoeiras do Engenho Velho. Eu ia te perguntar isso. São 3 cachoeiras, então nesse período de inverno são perfeitas. Lá é linda as cachoeiras. E tem um turismo muito grande ali, tanto do Ceará, como ali também da região, ali da Parnaíba, Cocal, Buriti, Bom Princípio, aquela região ali, Luiz Correia, que vão tudo ali tomar banho nas cachoeiras de Cocal. É bem rico de água lá, né? Somos bem... o lençol freático lá é muito, muito bom. Mas nós estamos enfrentando um problema sério também, deputado, nessa nossa conversa aqui, que é a questão da seca verde. Acho que você que andou lá, não foi? Muito grave, né, Mavi? Demais. 129 cidades, né, que decretaram estado de emergência. Como é que você está vendo isso tudo? Olha, é preocupante. Qual é a solução para isso? Pois é, isso é preocupante. Inclusive, foi decretado o estado de emergência, né? O governador já sinalizou. A gente está acionando, e ontem teve um programa que foi lançado através da Defesa Civil, né, que é para prevenir isso e também remediar esses momentos tanto de chuvas, né, desastres climáticos, como também na questão de seca. E o governador ontem lançou no Palácio de Karnak, antes de ontem, esse programa. Inclusive vai até de encontro de uma lei que eu fiz também lá na Assembleia Legislativa, porque nós fomos pegos algumas vezes de surpresa. E eu vou dar um exemplo bem claro, né? Com essa mudança climática, o mundo, a gente está imprevisível, né? Tsunami, né? Produção agrícola que fica produção agrícola. Certo, né? E a gente tem um caso muito específico de inundação no Rio Grande do Sul. Sim. Recentemente a gente viu que várias cidades do Rio Grande do Sul ficaram alagadas. E quando você vai para isso, o Brasil não tem um plano de enfrentamento ao desastre, de prever, de prevenir, ou quando acontecer, ele já tem os órgãos tudo ali já no ponto para que possa agir de imediato. Né? E aí, eu vendo aquilo ali e vendo alguns desastres que estavam acontecendo, né, no mundo, eu disse, não, vou ser pioneiro aqui no Piauí. Nós fomos pioneiros, nós entramos com esse plano, né, de prevenção a desastres climáticos, né, na Assembleia Legislativa, foi aprovado e foi sancionado pelo governador. Quer dizer que o Piauí hoje é o primeiro estado a ter esse plano. Né? Qualquer desastre que acontecer, que nós não queremos isso, mas nós já temos um plano, né? E o governador acabou de reforçar com outras medidas que ele lançou no Palácio de Karnak, que vai exatamente nessa questão de prevenção. Você vê bem o caso de Pixo. Exatamente. Né? Foi um caso terrível, terrível. Parnaíba, você tem bem aqui o caso do Piscinão de Parnaíba, que é várias casas. Então, você tem aquele plano ali que você já tem a Defesa Civil, os órgãos competentes que já pode atuar. Né? Sem esperar que o governo venha, que olhe, que faça uma comissão, tudo aquilo ali. Então, você já tem ali já uma ação de imediato.
Eu só vi o prefeito de Fartura falando, achei muito grave, né? Ele falando da situação do município Exatamente. completamente sem Chegou a se água. emocionar, né? Né? Ele chegou a se emocionar. Acho que a curto prazo é carro-pipa. O governador, inclusive, está né? lançando isso aí, já Aham. aproveitou e também já está vendo através da Defesa Civil, né, a questão dos carros-pipa também, para que a gente possa combater, pelo menos de imediato, essa questão da falta d'água da seca. Mas a longo prazo mesmo é cisterna, Tem que ser adutora, feita essas coisas, essa né? questão da adutora, cisterna, né, fazendo um trabalho para que a gente possa, pelo menos, minimizar as crises. Mavi, tem alguma pergunta para o deputado? Se não tiver, eu sigo aqui, que a pergunta que eu tenho muito aqui. A gente entrou nessa questão da chuva e aí Aham. todo mundo que a gente conversa nesse ramo, Ricardo, diz que, por exemplo, a expectativa para esse ano era muito promissor. Então Pois pegou é. todo Pegou. mundo do setor produtivo, de todas as partes, mas principalmente do setor produtivo do Estado, de surpresa. Por que, deputado? A preocupação é que nós estamos no mês de abril. Que era Não. para ser o mês mais chuvoso. Exatamente. E não tem mais chuva. Não tem mais chuva. Esporádico. E fevereiro inteiro não choveu. Você tem ali, fevereiro não choveu, né? Exatamente. Janeiro foi muito pouco, fevereiro não choveu, Março março foi Deu uma mais, melhoradinha. deu uma melhorada, e abril nós estamos até hoje sem chover praticamente. O senhor pretende discutir isso na Assembleia também? Com certeza, eu acho que isso aí é uma pauta, né, nossa, não minha, mas nossa, dos deputados, né, para que a gente possa ali ver uma medida através da Assembleia Legislativa, né, Uhum. e com parceria com o governo do Estado, governo federal. Nós temos um ministro hoje, né, que é o ministro Wellington Dias, Sim. né, que é de combate à questão da fome, e é importante também nessa hora, porque tem a questão da cesta básica, tem tudo isso aí. Sim. E ele pode ajudar também, inclusive nessa questão de pequenas barragens. A gente tem que pensar nisso também para a questão dos animais. E nós podemos trabalhar bastante isso na Assembleia Legislativa. O senhor acha que essas pequenas barragens podem ajudar, né? O senhor falou 2 vezes já dela. Pelo menos paliativo, Aham. né? Você vê a questão dos animais. Sim, sim. Além do ser humano sofrer, mas os animais também sofrem muito, né? São pequenas Toda áreas, né? que Exatamente. que seriam obras feitas, né? Feitas, né? Hum. Pequenas barragens mesmo, não Uhum. seria grande, né? Uhum. Para acúmulo de água. Que pode usar para agricultura. Reservatório, também. exatamente. Uhum. São discussões, né, Mavi? São discussões. Exatamente. Deputado, tem mais projetos que você quer falar aqui com a Pronto, gente? vamos aqui falar um pouquinho da ação Aham. parlamentar, né? Aham. Eu como estava comentando aqui na Assembleia Legislativa, a gente tem 2 anos, né, de deputado, e a gente tem várias ações dentro da Assembleia Legislativa. Eu não sei se a população tem esse conhecimento, mas é importante. Eu trouxe aqui até um gráfico, né? Uhum. Importante aqui. Pode que até passar pra gente que a gente Pronto. bota no ar, tá bom? Quando eu junto com a entrevista. entrei com 46 projetos de leis, né? 46 projetos de leis. Esses projetos de leis são importantes em diversas áreas, como eu disse, que eu já tenho conhecimento, Uhum. eu já fui gestor, né? Dos 46 projetos de leis, nós aprovamos, foi aprovado e sancionada pelo governador, já é lei, né? 27. Então, você vê que a atuação nossa é bastante extensa, intensa, aliás, dentro da Assembleia Legislativa, né? Porque eu sou um dos deputados que mais aprovou leis agora Bem nessa atuante. legislatura, Uhum. né? Dos 46 eu aprovei 27 leis. Aprovei não, sancionou, o governador já sancionou, aprovado já tem mais, né? E é importante esse gráfico, né? Porque você vai bem aqui, e eu fiz aqui uma separação, né? A gente, em diversas áreas, né? Geração de emprego e renda, agroeconomia, meio ambiente, PCD, né? Deixa eu pegar mais aqui. São vários Saúde, setores, né? turismo, empreendedorismo, educação, né? São setores, né? E aqui eu posso te dizer, ó, por exemplo, na saúde, eu aprovei 6 leis que são importantíssimas aí para as Pode ações nas. destacar alguma, isso? Eu lembro de algum ou não está no... Eu posso Ele aqui. tá aproveitando para fazer um Exato, balanço, fazer né, um do balanço mandato de dele aqui no gestão. Pois é. Biosfera. Olha aí, gente. Né? Biosfera é prestação de serviço, viu? Exatamente. Então, a gente posso sim, posso Pode ir destacar. falando aí, pode né? ir falando aí. Então, Você falou da saúde. Educação tem também, né? Educação, nós temos aqui, ó. Educação, eu aprovei quatro leis, Quatro né? leis. Eu fiz até um gráfico aqui. Agroeconomia, foi 4 leis, né? Geração de emprego e renda, 6 leis, né? E aí você tem pessoa com deficiência, né? Empreendedorismo, Também é uma pauta atual, 2 leis, né? pessoa com deficiência, 2, turismo, 1 PL, né? Uhum. Meio ambiente, né? 2 leis também. Então, várias leis foram aprovadas em diversos setores. Saúde, educação, empreendedorismo,
pessoa com deficiência, né? Então, geração de emprego e renda, que é importante também. E essas leis hoje elas já estão aí a serviço da população piauiense. Perfeito. E o deputado Rubens Vieira fazendo um pequeno balanço aí das suas leis, dos seus projetos, que foram sancionados, né? Também, Exatamente. deputado pelo governo do estado, que alguns já estão na prática mudando a vida de muitas pessoas. Deputado, vamos só, para a gente finalizar aqui o nosso podcast também, falar um pouquinho de... o governador, ele tirou o ICMS, né, de vários produtos, né, da cesta básica. Há uma preocupação muito com essa questão econômica. Às vezes as pessoas não entendem um pouco, para a gente que está no campo, a gente entende um pouco assim que não é só o Brasil, assim, tudo está em commodities e acaba afetando, né, todo esse contexto. Mas é uma tentativa, né, do governador Rafael de tentar ver se diminui, né? Eu acho que é extremamente importante, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né? Você ali reduzir o preço, né, do arroz, do feijão, né, do macarrão, dos produtos da cesta básica, ela é importante, porque ela ali vai refletir bem no bolso, né, do consumidor final, né, que as famílias que necessitam levar comida ali para a mesa. E aí havia essa preocupação com inflação, né? O próprio governador falou que tinha muitas preocupações com essa questão econômica, né? Mas há também eu não sei, um otimismo, né, de que as coisas possam voltar aos eixos ao pouco economicamente no Brasil por conta dos preços altos. Como é que você vê isso aí, a análise que o senhor faz? Olha, eu acho que o presidente Lula tem feito uma política econômica muito importante, tanto que o país é um dos países, ele cresceu bastante, né? Ele hoje, acho que o PIB aliás, a economia do Brasil, ela cresceu 3 pontos alguma coisa, se eu não me engano agora, se eu não estou enganado, nesse último levantamento. Então, o país tem crescido, né? O que falta mais? Essa distribuição de renda, né, que é extremamente importante. Essa distribuição de renda tem que ter um olhar mais voltado, né, pelos gestores, tanto estadual como municipal e federal, que é exatamente chegar lá na ponta, onde mais precisa a renda. Perfeito. Mavi, eu estou satisfeito. E eu aí, também. E cuidado com a Manu. A Manu já está aqui. Já está dizendo que está na hora, falei né? que o senhor passava rápido? Passou mesmo. Passou ligeiro, né? A gente deixou outros assuntos para outra entrevista mais para frente, né? Mas no final do ano. Comecei a contar minha história de vida. A história é bonita, viu, deputado? Quando você conta pro burro, até o carroceiro chora. Aliás, ao contrário, né? Mais ou menos isso, deputado. Conta pro carroceiro, até o burro chora. É isso, né? O que é bom que os internautas, né, puderam lhe acompanhar. Quem não lhe conhecia já teve um pouquinho, né? E aí, quem quiser também pode acompanhar o parlamentar nas redes sociais, ao vivo na TV Assembleia também. Vocês estão atuando. Também, nós temos o Instagram rubensvieira.pi. Né? E tá lá nosso Instagram e acompanha nossas ações diárias também através das nossas redes sociais. Perfeito. Deu certo, Mavi? Deu certo, deputado? Ricardo. Certíssimo. Então tá certo, é isso, pessoal. Olha, muito obrigado, então, por essa audiência maravilhosa de vocês. O deputado Rubens Vieira veio aqui e falou um pouco da carreira, da história de vida, dos pais, da família, dos irmãos, de como chegou a ser deputado, falou um pouco de economia conosco, falou da barragem Nova Algodões. Olha só, 2 anos e meio deve ficar pronto, e os impactos da construção dessa barragem para a sociedade lá, para a região de Cocais, que são vários municípios, não é só o município de Cocal, enfim, você que acompanhou a gente até aqui, eu agradeço, e aproveita e compartilha esse conteúdo aí no grupo lá do futebol, no grupo da família, no grupo dos amigos, né, Mavi? Pessoal aí de fora, de Portugal, do Brasil, é bom que mais gente conhece aí o deputado e acompanha ele através das redes sociais. Então, muito obrigado pela audiência e até a próxima.